Quando eu tinha cerca de 18 anos, fui demitido do meu emprego como assistente de vendas em meio período. O motivo da minha demissão foi que a empresa estava falindo e não conseguia mais pagar seus funcionários. Na época, meus pais me obrigavam a dividir o aluguel e outras despesas da casa com eles. E como eu não tinha mais emprego, tive que encontrar um novo. Procurar um emprego estava sendo um incômodo. E não ajudava o fato de que não havia muitos empregos de meio período disponíveis. Além disso, eu também era estudante universitário, o que só aumentava o estresse. As semanas se passaram e eu ainda não havia conseguido emprego. No entanto, isso mudou quando um dos meus amigos me ligou, perguntando se eu poderia cuidar do seu cachorro, pois ele iria tirar férias naquela semana. O motivo dele me escolher foi porque a pessoa que costumava cuidar do seu cachorro havia se mudado para outro estado e ele não ia conseguir encontrar mais ninguém tão rápido. O pagamento seria de 600 por 3 dias, o que seria suficiente para mim me manter, mas ainda significava que eu teria que encontrar um emprego estável muito em breve. Desesperado por qualquer tipo de remuneração, aceitei a oferta e concordei em cuidar do cachorro dele. O nome do cachorro dele era Jean. Ela era uma linda pastora alemã, com a personalidade de um urso de pelúcia. Cheguei à casa dele, onde ele havia deixado uma lista com todas as regras, como alimentá-la em determinado horário, deixá-la sair a cada 2 horas, levá-la para passear, etc. Basicamente, as responsabilidades comuns de se ter um cachorro. Cuidar de um cachorro pode parecer fácil, mas pode se tornar estressante depois de um tempo, quando você precisa constantemente deixá-lo sair para passear. A primeira noite transcorreu tranquilamente, sem acidentes, e eu segui todas as regras da lista. No entanto, foi na segunda noite de cuidado do cachorro que algo aconteceu que me deixou completamente chocado. Para dar um contexto, eram cerca de 8 ou 9 horas da noite. Eu havia pedido comida e estava assistindo a um filme com Jean deitada ao meu lado. Em determinado momento durante o filme, ela se levanta e ergue as orelhas na cabeça, como se tivesse visto algo. A casa fica próxima a uma área arborizada, então imaginei que poderia ser um esquilo ou algum outro animalzinho. No entanto, logo em seguida, ela começou a olhar ao redor e depois começou a latir na direção do corredor. Quase imediatamente, ela saltou do sofá e correu para o corredor. Nesse ponto, comecei a ficar um pouco preocupado, pois não sabia pelo que ela poderia estar latindo. Curioso, eu segui a cachorra e vi que ela estava latindo para a porta que levava ao porão. Eu nem sonhava em abrir aquela porta. Em vez disso, puxei Jean para longe. No entanto, ela não estava disposta a obedecer. Ela empurrou a porta e fugiu escada abaixo. A escuridão enchia o porão, então peguei meu celular para iluminar o caminho. Isso foi antes dos celulares terem incorporado lanternas, então usei a tela para iluminar o caminho lá embaixo. Depois de tatear no escuro, encontrei o interruptor de luz e vi, sentada ao lado de uma pequena porta de armário, uma daquelas portas com ranhuras transparentes, então conseguia ver um pouquinho do interior. Com muito cuidado, me aproximei da porta, puxando Jean para longe, mas não antes de dar uma olhada rápida lá dentro. Quando olhei de volta para mim, havia um olho. Fingindo não perceber, arrastei a cachorra dali e corri para a sala de estar para ligar para a polícia. Fiz o possível para sussurrar no telefone, pois não queria fazer barulho. No entanto, mesmo sendo tão silencioso, não adiantou, pois Jean continuava latindo freneticamente. O som das sirenes ao longe foi música para os meus ouvidos. Enquanto isso, comecei a escutar a pessoa lá embaixo, começando a subir os degraus de madeira do porão, batendo lentamente nas paredes como se fosse uma maneira de me assustar ainda mais. Ao mesmo tempo, a cachorra continuava latindo sem parar. Os policiais chegaram rapidamente e encontraram o que parecia ser um cômodo secreto no porão. Nem eu nem meu amigo tínhamos conhecimento desse cômodo, nem mesmo sabíamos para o que ele servia. Nosso melhor palpite era que fosse algum tipo de adega que era usado antigamente. Meu amigo me pagou um extra pelo transtorno e eu nunca mais cuidei do cachorro dele.
Não tenho certeza se a polícia encontrou o homem depois disso ou se há a possibilidade de que ele ainda esteja por aí em algum lugar. A pior parte de tudo isso é que havia vários motivos para acreditar que aquela pessoa estava escondida naquele quarto há vários meses. Os policiais encontraram itens roubados, latas de cerveja, comida e até mesmo um saco de dormir. Meu amigo decidiu se mudar depois disso, pois ele e sua família não conseguiam se livrar da paranoia. Eu havia alugado uma casa afastada da cidade por um valor muito pequeno, cercada por florestas densas e com um histórico peculiar. Era dito que o último inquilino havia desaparecido sem deixar rastros, mas não dei muita importância, pois pareciam ser apenas boatos. A noite chegou, e com ela a chuva começou como um leve som de gotas caindo no telhado, que logo se transformou em um estrondo. Eu estava sentado no sofá da sala, mergulhado em um livro, quando o som da campainha me tirou dos meus pensamentos. Achei estranho, pois a casa era remota e eu não esperava visitas. Com cautela, caminhei até a porta e espreitei pela janela. Não havia ninguém lá. Atribuí o som à minha imaginação e retornei ao meu livro. No entanto, a campainha soou novamente, desta vez mais insistente. Levantei-me e abri a porta, mas mais uma vez encontrei apenas a noite escura e a chuva que caía incessantemente. Inquieto, fechei e tranquei a porta. Estava prestes a retornar ao meu livro quando notei um papel molhado no chão. Peguei-o e com dificuldade li. Não olhe para trás. O ar ficou pesado. Uma sensação de pavor me envolveu. Contrariando o aviso, virei-me rapidamente, mas não havia nada atrás de mim, apenas o silêncio perturbador da casa. Decidi verificar toda a casa. Fui de cômodo em cômodo com uma lanterna em mãos, mas não encontrei nada de anormal. Estava prestes a atribuir tudo à minha imaginação fértil quando ouvi um som vindo do porão. Era uma espécie de arranhão seguido por um sussurro quase inaudível. Mesmo relutante, sabia que tinha que investigar. Desci os degraus lentamente. A atmosfera do porão era mais fria e densa. Apontei a lanterna em todas as direções e então vi uma figura no canto mais distante do porão. Havia uma mulher, seus cabelos longos e bagunçados cobrindo o rosto. Ela estava parada de costas para mim, vestindo uma roupa rasgada e com marcas de sangue. Seu sussurro se tornou mais audível e pude identificar o que ela dizia repetidamente. "Por que você veio?" Engolindo o medo, perguntei: "Quem é você?" Ela parou de sussurrar e por um momento reinou um silêncio absoluto. Lentamente a mulher começou a se virar, mas em vez de um rosto humano, tudo o que vi foram duas cavidades escuras onde deveriam estar os olhos e sua boca. Ela começou a avançar em minha direção. Seus passos, embora lentos, eram constantes. Em pânico, tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se a escuridão do porão tivesse se transformado em uma substância pegajosa. A cada passo que a figura dava em minha direção, o ar ao meu redor se tornava mais frio, e o peso da desesperança me envolvia. A única saída parecia ser uma pequena janela no alto do porão. Com um esforço sobre-humano, consegui me libertar e corri para a janela, abrindo-a e subindo para fora. Rastejei um pouco na grama molhada para sair da janela do porão. Senti algo nas minhas pernas e, naquele momento, consegui sair para fora. A chuva estava encharcando meu corpo e corri pela floresta sem olhar para trás até chegar à estrada principal, onde fui encontrado por um motorista que passava. Expliquei o ocorrido e, com um olhar preocupado, ele me contou que a casa estava abandonada há anos devido ao misterioso desaparecimento do último inquilino. Ele me levou de volta à cidade e prometi a mim mesmo nunca mais retornar àquela casa. Meu colega de quarto estava viajando naquela semana, deixando a casa toda para mim. Era o período de férias, então minhas aulas na faculdade também estavam suspensas. Eu não tinha planos e realmente nada que precisasse fazer. Na segunda-feira, fiquei basicamente preso dentro de casa devido a uma tempestade enorme que atingiu nossa cidade. Embora isso fosse comum nesta época do ano, parecia sempre piorar a cada ocorrência. As árvores pareciam que iam voar
e a casa tremia e rangia sem parar. Como era impossível dormir com tanto barulho, decidi ficar acordado. Liguei o Xbox e comecei a jogar, continuando por mais de 1 hora, provavelmente até às 23 horas. Quando a campainha tocou, interrompi o jogo e me levantei. Surpreso com a tempestade lá fora, questionei quem tocaria a campainha a essa hora. Fui até a porta da frente, abria e fui recebido imediatamente pelo vento e pela chuva. No entanto, olhando ao redor, não vi ninguém. Fechei a porta, pensando se o vento poderia ter acionado a campainha, mesmo que parecesse que essa era a única explicação que vinha à minha mente naquele momento. Voltei ao meu jogo, mas apenas alguns minutos depois, ouvi um grande estrondo no quintal, coisas caindo e se quebrando. Corri até a porta dos fundos e encontrei tudo espalhado pelo quintal, sendo soprado pelo vento. Coloquei rapidamente meus sapatos e saí, começando a arrumar os móveis. Enquanto fazia isso, alguém estava parado na beira do quintal, observando. Olhei para ela por um momento, mas depois peguei a última peça de mobiliário e corri para dentro para escapar da chuva. Olhei pela porta dos fundos enquanto me secava, mas a pessoa havia desaparecido. Entre o incidente da campainha e o mobiliário, comecei a ficar um pouco nervoso. Sentei-me na sala de estar, desta vez apenas mexendo no meu celular, porque estava cansado de ser interrompido. Depois de um tempo, comecei a lutar para manter os olhos abertos. Peguei um cobertor e deitei no sofá, pois não tinha vontade de subir, e a tempestade estava muito mais barulhenta lá em cima de qualquer maneira. Levou algum tempo, mas eventualmente acabei adormecendo. Algumas horas depois, ainda bem no meio da noite, acordei com uma súbita rajada de vento forte que sacudiu a casa. Puxei o cobertor para o lado e me sentei, colocando os pés no chão para levantar e verificar o mobiliário. No entanto, assim que fiz isso, senti que estavam molhados. Isso me acordou imediatamente. Olhei para baixo e vi uma poça no chão, bem ao lado do sofá. Em seguida, vi outra e outra, todas alinhadas pelo chão. Nas poças, havia pegadas de lama de sapatos. Levantei-me rapidamente e corri para o canto da sala, meu coração batendo forte no peito. Por um momento, tudo o que ouvi foi o vento lá fora. Com cautela, decidi seguir as pegadas. Elas levavam por toda a casa, tanto no andar de cima quanto no de baixo. Mas era claro que alguém havia entrado pela porta dos fundos, que estupidamente esqueci de trancar quando saí para arrumar o mobiliário. Tranquei a porta imediatamente e peguei meu telefone para ligar para a polícia. No entanto, uma terrível ideia me ocorreu. E se a pessoa ainda estivesse dentro de casa? Fiquei em silêncio e me refugiei no canto mais distante da casa, aguardando as autoridades. Quando eles finalmente chegaram e investigaram a casa, não encontraram ninguém lá dentro. Disseram que parecia ser um ataque pessoal, já que nada estava faltando, e a pessoa estava claramente focada na minha casa em particular. No entanto, eles também notaram que a pessoa se aproximou de mim enquanto eu dormia e, aparentemente, não fez nada além de me observar, o que era extremamente assustador. Embora não fizesse muito sentido, se eles quisessem fazer algo comigo, poderiam ter feito naquele momento. Pensando em tudo, comecei a suspeitar que o intruso talvez estivesse atrás do meu colega de quarto. Ele entrou, me viu dormindo, vasculhou a casa e saiu. Se essa realmente foi uma investida pessoal, e se meu colega estivesse em casa, a situação poderia ter sido drasticamente diferente. Nos últimos anos, tenho trabalhado em 2 empregos e costumo sair de casa por volta das 6 da manhã, retornando por volta das 10 da noite. Depois de descansar, muitos dias se resumem a repetir essa mesma rotina. Infelizmente, essa tem sido a situação em que estou há um bom tempo. No entanto, isso mudou apenas alguns meses atrás. Em uma noite, ao chegar em casa, fiz o que costumo fazer. Tomei um banho e me preparei para dormir. No entanto, enquanto estava no chuveiro, ouvi um barulho que parecia vir de fora da porta do banheiro. Saí rapidamente para checar e não vi nada. Então, concluí que era provavelmente a casa rangendo ou algo assim. Terminei minha higiene e fui para a cama. Durante toda a noite,
continuei ouvindo ruídos estranhos vindos de diversos cantos da casa, principalmente um tipo de rangido, como se estivesse ventando forte lá fora e fazendo a casa balançar. No entanto, não havia vento e não havia motivo para a casa fazer esse barulho. Em determinado momento, no meio da noite, até me levantei e andei pela casa para tentar descobrir o que era, mas não encontrei nada. Na manhã seguinte, estava muito cansado e tive que trabalhar o dia inteiro, contando com café para me manter acordado. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto e sonolento, esperando por uma boa noite de sono. Subi imediatamente, liguei o chuveiro, mas antes mesmo de entrar, ouvi algo novamente do lado de fora da porta do banheiro. Desta vez, estava certo de que estava bem do lado de fora da porta e parecia ter passado bem perto e saído do quarto. Embora fosse improvável, realmente parecia que algo havia se movido pelo meu quarto. Eu sabia que precisava verificar se havia alguém lá, mas estava com um pouco de medo. Finalmente, quando tomei coragem para olhar, não vi nada. Andei pela casa inteira e dei uma olhada rápida em cada cômodo, mas eu estava convencido de que deveria ser algo estranho acontecendo nas paredes ou sobre o assoalho. Tomei banho e fui para a cama, adormecendo pouco antes da meia-noite. No instante em que acordei, sabia que algo estava errado. Estava muito escuro, ainda era bem no meio da noite, e a casa toda estava silenciosa. Não tinha certeza do que me acordou, mas podia sentir que tinha algo a ver com os sons que vinha ouvindo. Olhei para a porta e vi o movimento mais sutil de uma sombra sobre a festa. Pulei da cama e olhei para o outro lado do quarto. Meu coração começou a disparar imediatamente quando vi a sombra se afastar da porta e ouvi passos seguindo pelo corredor de cima. Fiquei horrorizado e paralisado pelo medo, mas deve ter sido a explosão de adrenalina que me fez sair da cama e abrir a porta. Olhei para fora e no fim do corredor estava a silhueta escura de um homem. Os olhos dele foram a única coisa que realmente me chamaram a atenção. Eles me perfuraram com um sentimento de raiva e inquietação. Bati a porta do quarto e a tranquei. Os passos do homem desceram imediatamente as escadas, mas demoraram mais uns 30 segundos antes que eu ouvisse ele sair da casa. Chamei a polícia assim que pude, mas eles não tiveram muito sucesso. Encontraram algumas evidências de que o homem esteve na minha casa por pelo menos alguns dias, mas isso foi tudo. Não sei onde ele estava se escondendo, mas sempre penso quando ouvia ele passando pela porta do banheiro. Talvez ele estivesse dormindo na minha cama e rapidamente se escondesse no armário quando eu entrasse no chuveiro. Aproveitava a oportunidade para sair do quarto. Também me pergunto por que ele passou aquele tempo extra lá embaixo antes de sair da casa, quando ele sabia que eu tinha visto e provavelmente já tinha chamado a polícia. Tudo isso é apenas especulação nesse ponto, mas saber que um estranho estava escondido na minha casa enquanto eu dormia é algo aterrorizante para se pensar. Pelo que sei, o homem não voltou e não houve atualizações sobre a identidade dele.